Boa noite, Natal. Boa noite, Rio Grande do Norte. Está no ar o nosso programa O Poder. Nesta noite, nós teremos duas entrevistas. No primeiro bloco, nós conversaremos com o ex-candidato ao Senado Federal pelo PSL, Roberto Roncone, que falará o porquê ele saiu ou desistiu da sua candidatura ao Senado Federal. E no segundo bloco, nós conversaremos com o cientista social Rodrigo Bezerra, que falará sobre o quadro político do Rio Grande do Norte e também sobre essa demanda de pesquisas que nós estamos tendo aqui no Estado. Doutor Roncone, seja bem-vindo novamente ao nosso programa Poder. Olá, Batalha, olá amigos e amigas que estão nos acompanhando aqui pela TV União. É um prazer estar novamente conversando com este programa. Roncone, o senhor era até 10 dias atrás candidato ao Senado pelo PSL, estava em terceiro lugar nas pesquisas, abaixo somente da vice-prefeita Vilma de Faria, da deputada Fátima Bezerra, e de repente o partido conseguiu caçar a sua candidatura. O que realmente aconteceu em relação a isso? Batalha, é até muito oportuno estar aqui no seu programa para explicar à sociedade potiguara o que ocorreu comigo. Por efetuar veemente crítica ao PT, porque eu sou anti-PT, eu sou brasileiro, eu não posso ser petista sendo brasileiro, porque o PT é maléfico ao Brasil. O PT é um câncer no nosso país. E me tornei porta-voz de milhares de potiguares que pensam como eu. Acontece que o meu partido, que é um partido corrupto, desonesto, presidido por um mau caráter chamado Araquém Farias, negociou a minha candidatura com coligações em qual o PT participa. Eu não sei detalhes e nem base disso. Estou pretendendo fazer uma denúncia ao Ministério Público, alegando que as provas são facilmente captáveis através da quebra do sigilo telefônico, porque está tudo lá, registrado, WhatsApp, mensagens, diálogos, todo, que acabam ou que vão confirmar isso. Isso é muito grave, porque isso pode, inclusive, implicar no cancelamento da diplomação da candidata Fátima ser eleita para o Senado. Eu espero que não. Eu espero que a sociedade potiguara não faça isso com o Brasil, de aumentar o poder do PT em Brasília. Doutor Roncone, mas como é que o senhor tem provas de que a sua candidatura foi negociada juntamente ao PT pelo candidato Araquém Faria? Facilmente explicável. O PT tentou calar a minha voz através da Justiça Eleitoral, me tirando do guia eleitoral, alegando difamação, ataques pessoais e tal. Foi julgado e foi deferida ao meu favor uma liminar, onde confirmava a minha argumentação e que eu estava dizendo que todo o Brasil já sabia. Eu não estava falando da candidata Fátima. Aliás, eu não tenho nada contra a candidata Fátima, eu tenho contra o PT. E se ela está no PT, evidentemente, ela é alvo das críticas. Cada um veste a carapuça que acha que deve vestir. Se Fátima vestiu a carapuça, é porque ela está envolvida nesse sentido. Porque não fui eu que fui a Papuda visitar os ladrões do dinheiro do povo brasileiro. Foi ela. Ela esteve na Papuda? Ela esteve na Papuda, visitando os ladrões, os estelionatários que desviaram o dinheiro do povo brasileiro e se enrolam na bandeira brasileira, e o PT transformou em herói partidário. Esse é um absurdo, esse é o fim da picada. Essa campanha me fez ser muito triste como brasileiro. Eu adoro o Brasil, mas mostra que por mais 100 anos nós vamos continuar sendo um paizinho de moral muito baixa, onde 50% da população é corrupta, senão o PT não estaria no poder, né? O meu suplente, Ricardo Farias, que é outro mau caráter, irmão de Araquém Farias, esperou terminar os prazos limites da lei eleitoral, onde não é possível mais fazer substituição, e pediu retirada do seu nome da suplência, da primeira suplência, a pedido, claro, do irmão. Feito isso, automaticamente a lei eleitoral me impugnou. E hoje eu estou impugnado. Agora, continua aparecendo em pesquisa, não sei porquê, né? Se eu estou impugnado, os institutos tinham que estar pesquisando o meu nome. Continua aparecendo em terceiro lugar,
E dizem que eu vou constar da cédula eleitoral. Aliás, eu quero fazer um convite. Se você não aprova corrupção, roubalheira, desonestidade na política, vote 177. Eu estou na cédula eleitoral. Agora, o seu voto não será aproveitado. Será um voto de protesto. Ô, doutor Roncone, em relação à política nacional, como é que o senhor vê aí esse quadro aí de Marina no segundo turno, essa disputa entre Marina e Aécio? Como é que o senhor analisa esse quadro nacional? Batalha, mais uma vez, isso vem provar que a sociedade brasileira vive uma falsa democracia. Uma democracia de quem está no poder e que explora a miséria para permanecer neste poder, que é o caso do PT, da compra de voto, do Bolsa Família, do Vale Gás, do Bolsa Crack e de tantas as bolsas que mexem no bolso do brasileiro, porque esse dinheiro sai da Previdência Social, criando um buraco imenso, um buraco negro aí que não tem quem cubra mais em função desses princípios. São 15 milhões de famílias recebendo dinheiro sem trabalhar. Eu não sou contra ajudar quem precisa, mas eu acho que alguém da família tem que trabalhar, limpar uma escola, varrer uma rua, para justificar um salário mínimo, que é o projeto do Bolsa Família. O PT transferiu isso para 4 vezes mais, para atingir mais pessoas pobres, a fim de captar esses votos, né? A presidente Dilma já sai com 60 milhões de votos na frente em função do Bolsa Família. Lamentavelmente, é muito triste isso para a história brasileira, para a história da pseudo-democracia brasileira. Mas eu acho que o crescimento de Aécio Neves e de Marina é uma possível reação contra esse sistema. Eu torço muito para que haja um segundo turno com pouquíssima diferença e que o brasileiro acorde e tire o PT do poder. Porque nós estamos dentro de uma bolha de crise econômica social incrível. Quando essa bolha estourar, vai envolver todo mundo, não vai escapar ninguém, do rico ao miserável. Isso já está pronto, já está inflado, é um balão de aniversário. Você vai soprando, soprando, quando ele atinge o limite, ele estoura e não serve mais para nada. E é o que vai acontecer com a nossa economia. Já está acontecendo, né? Com descontrole de inflação, com desemprego. Isso tudo é uma obra do PT, que é quem está no poder. Se fosse o PMDB, seria uma obra do PMDB. Mas, no momento, é o PT quem comanda essa desarticulação, essa montagem de um pseudo-comando e uma desmontagem de valores sociais na sociedade brasileira. Ô, doutor Roncone, e em relação ao seu futuro político, o senhor já foi candidato ao governo, já foi candidato a prefeito, como será o seu futuro político? O senhor vai permanecer no PSL, se filiará a outro partido? Fala um pouco sobre o seu futuro político. Batalha, em nenhum partido presta. O meu é o pior deles. Eu, ao sair dessa campanha, ao ser retirado dessa campanha, eu saio da vida pública, não sou mais candidato a nada. Dia 6 de outubro, mando entregar, porque eu não quero ter o desprazer de entrar dentro do partido, que é um escritório dirigido por canalhas, eu não convivo com canalice. Entregar a minha desfiliação partidária, fico sem filiação partidária e, sinceramente, estou pensando muito em deixar o Rio Grande do Norte, porque esse núcleo, eu não sei conviver com sacanagem, com desonestidade, com pilantragem, não é o meu estilo de vida. E acabou me fazendo muito mal isso. Estou com vontade de me deslocar, me transferir para o norte. A minha atividade como terapeuta motivacional, como escritor, como comunicador de televisão, me permite estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, desenvolver minhas tarefas. A minha vontade é muito grande em me deslocar daqui. Vou escolher um candidato ao governo, claro que eu vou votar, vou fazer parte eu defendo que as pessoas têm que votar, não devem deixar de votar, que quando você não vota, elege o bandido, elege o safado, que é o que acontece no nosso país, né? Então, vou escolher um candidato ao governo, vou escolher um candidato ao Senado, vou, evidentemente, deixar o meu voto. Possivelmente, vote ainda em mim como um protesto, sabendo que meu voto não será contado ou contabilizado, mas pretendo realmente deixar a vida pública. Nunca me elegi e não me elegerei enquanto precisar comprar voto. Eu não compro um voto. Eu acho isso tráfico de consciência, tão grave quanto o tráfico de pessoas humanas. Ô, Roncone, e a reação das pessoas, da sociedade com a sua retirada? O que é que as pessoas acharam de tudo isso? Muita gente não entende, principalmente
em relação a nível cultural, a nível de informação. Mas a maioria não acredita que pode ter acontecido isso. Outras perguntam se foi por espontaneidade que eu tenha me retirado. Outros dizem se eu estava recebendo o dinheiro da professora Vilma, porque eu só atacava o PT, né? Eu só tenho 40 segundos de televisão. Eu tinha que escolher um alvo. Eu sou contra o PT. Eu vou atacar quem? O PT. A professora Vilma, quem vai julgar é a população domingo, como Fátima, como outros candidatos. O meu problema era ser porta-voz contra essa bandalheira que os petralhas estão fazendo no Brasil. Então, esse foi o meu foco. E as pessoas sempre são solidárias, me abraçam, me telefonam no Facebook, se manifestam sempre a favor, né? ou até com uma curiosidade. Outras dizem que eu fui um porta-voz da sociedade potiguar que é contra o governo federal. Enfim, são as mais variadas manifestações e que me sensibilizam muito. Ok, e nós estamos chegando ao final da nossa primeira entrevista com o ex-candidato ao Senado pelo PSL, o doutor Roberto Ronconi. Roberto, eu quero entregar aqui em suas mãos os dois últimos exemplares, o mais recente e o último exemplar da revista O Poder, que, como você sabe, é uma revista mensal, imparcial, independente, como é o nosso programa, e deixar o espaço aqui reservado para suas considerações finais à população do Rio Grande do Norte e aquelas pessoas que provavelmente iriam depositar confiança em você e, infelizmente, não poderá mais. Batalha, quero lhe parabenizar pela qualidade gráfica e de conteúdo da revista. Espero que você continue por muito tempo. Essa revista é um instrumento de esclarecimento da sociedade, sempre focando pessoas, personalidades. Acho que você faz muito bem esse trabalho. Parabenizar você, toda a sua equipe. E quanto a mim, agradecer todos os potiguares de coração. Eu estou fora do guia eleitoral, posso falar tranquilamente. Agradecer o carinho, o voto, a confiança e repetindo a nossa frase. Olha, voto não tem preço, tem consequência. Pense bem quando você for votar. Não deixe o Brasil na mão do PT. Muito obrigado, um grande abraço. Ok, agradeço ao ex-candidato Roberto Ronconi. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltaremos em instantes entrevistando e conversando com o cientista social Rodrigo Bezerra. Até lá. De segunda a sexta, a partir das 11h30, você assiste o programa RN Urgente. Atenção, competidores, em suas posições, preparar. Disputa desigual não é legal, né? Inclusive nas eleições. Na corrida eleitoral é preciso respeitar os limites de gastos e não vale turbinar campanha com showmícios e propaganda paga em rádio, TV e internet. Ministério Público Federal, por uma disputa justa. A partir das 17 horas deste dia 5 de outubro, estarei aqui junto com os nossos companheiros, analisando e passando para você todas as informações das apurações de 2014 para presidente da República, governador e senador. Não perca, eu espero você, porque aqui as apurações já é uma tradição. Às quintas-feiras, a partir das 21h30, você assiste o programa Saúde é Tudo. Estamos de volta com o programa O Poder. Na sequência, nós vamos conversar com o jornalista e cientista social Rodrigo Bezerra. Doutor Rodrigo Bezerra, seja bem-vindo mais uma vez ao programa O Poder. Obrigado, Leidson. Acho que doutor é menos, eu sou simplesmente o jornalista e cientista social. Ô Rodrigo, vamos fazer um balanço aí desta campanha aqui no Rio Grande do Norte e, consequentemente, em nível nacional. Como é que você está vendo aí o quadro nessa reta final, faltando 3 dias para a eleição, em relação ao governo do Estado e em relação ao Senado Federal? Bem, a primeiro momento precisa analisar que o cenário nacional ele foi modificado com a morte de Eduardo Campos, né? E aí muitas pessoas chegaram para mim perguntando assim,
E por quê? Pô, o pessoal morreu, aí se aproveitou da morte do outro. Não é isso. Marina já tinha um crescimento na eleição passada, aonde ela disputava com Dilma essa eleição, e aí sim já tinha esse percorrer de votos. Eduardo simplesmente foi um dos motivos, não sei se benéficos ou maléficos, mas que disparou ainda mais o interesse da população em conhecer um outro projeto, o projeto da rede, o projeto do PSB, que, se você for ver na conjuntura, não é a questão mais, Batalha, de uma candidata pela mudança dos seus partidos, mas sim uma candidata pela ética, pela aquela crise de representatividade que a gente falou em junho de 2013. E muito se vê percorrendo nos bairros, nas cidades, nas periferias do nosso estado, em que as pessoas ainda desconhecem o trabalho de Marina, um trabalho pequeno, de formiguinha, de boca a boca, que vem crescendo juntamente com essa reta final e também a disputa de Aécio. Né? Aécio é uma pessoa que as pessoas não conheciam, só sabem de alguns fatos, mas devido aos inúmeros debates nas televisões, rádios, internet, vem provocando uma positividade em conhecer os candidatos e suas propostas. Hoje tem uma preocupação muito grande no Rio Grande do Norte. Uma preocupação onde a gente vê o seguinte: qual o candidato da melhor proposta? E aí eu fico pensando, porque muitos ficam saindo inúmeras pesquisas e as pessoas deixam de ver as propostas e veem as pesquisas. E aí, quando você vê o candidato Henrique, você vê as propostas dele, e aí você vê as propostas do candidato também Robson Faria. Tem o professor Roberto, o senhor Araquém, mas todos eles ficam colocando suas propostas e, ao mesmo tempo, atacando o outro candidato. Nesse cenário, a gente tem que ver o que é melhor para o Rio Grande do Norte. Nesse momento, a gente tem que ver qual a proposta que mais se enquadra, qual o candidato que pode ir a Brasília, captar recursos, fortalecer o Estado. O Estado está vindo num momento de transição. Hoje existe uma preocupação grande com a saúde e com a segurança pública. A segurança pública já está tendo um retorno positivo, a saúde está numa crise ainda que precisa de uma melhoria na gestão, e também a questão da educação fundamental, a educação de base. A gente não tem nada, nenhum político, nem a questão de entender esse cenário, que pensa essa proposta principal. Eu não vi nenhuma. Em relação a essas propostas, você acha que a população que está desacreditada com os políticos, nós tivemos aí uma prefeitura, antes do prefeito Carlos Eduardo, que foi um desastre. Estamos tendo um governo que, infelizmente, está sendo desastroso. Você acha que a população ainda acredita nas propostas dos candidatos? Veja bem, Batalha, eu vou analisar especificamente o cenário do Senado, que é um cenário que eu analiso melhor. Veja bem, hoje, para resgatar o Rio Grande do Norte, para ter credibilidade, o eleitor tem que fazer duas coisas: pegar a experiência de quem já governou o Estado, a experiência de quem tem essas condições, se foi positivo ou não, basta você ir atrás e verificar. Os dados são claros. E outra, eu não posso levantar só uma bandeira de uma proposta. Eu não posso dizer, eu sou o senador ou a pessoa dessa bandeira. Eu tenho que ter emprego e renda, segurança pública, saúde, educação, saneamento básico, mobilidade. Se você for ver as propostas, e que é uma coisa que eu clamo ao eleitor, ainda há tempo nessa reta final, esqueçam as condições que vocês já passaram por problemas dessa crise e vejam qual é a melhor para o Rio Grande do Norte. Você não pode pegar o pior, o melhor candidato e soltar ao vento, a dizer pela emoção. Você tem que ir pela razão. Infelizmente, é o seu momento em que você tem que ver qual é o que está mais preparado, que tem capacidade e que pode realmente gerir um Estado com leis sérias para acabar com essa coisa da corrupção. Infelizmente, a gente viu agora as últimas pesquisas Ibope da Datafolha, onde se vê realmente uma discrepância, onde as pessoas ficam cantando vitória antes do tempo, mas eu não sou nenhum futurologista. O que se responde é só quando se abrir as urnas. Todo mundo sabe que é no dia que se decide a eleição. Ô Rodrigo, nós estamos tendo aí, principalmente aqui no Estado, que os jornalistas estão falando sobre a farra das pesquisas, que existem institutos e institutos. Uhum. Então, por exemplo, existem institutos que estão dando empate técnico para o governo do Estado e o Ibope, por exemplo, colocando o candidato Henrique com 8% de vantagem. Como é que o senhor analisa aí
essas pesquisas que, infelizmente, findam embaralhando a cabeça do eleitor? O eleitor tem que entender a primeira coisa, é o seguinte, é a convicção do seu voto. Não posso me emotivar porque fulano ou cicrano de pesquisa está na frente ou está atrás. Eu tenho que, ter esse respeito político, ter a convicção do meu voto porque eu tenho as melhores propostas e debater na sociedade essas melhores propostas. O problema das pesquisas, eu respeito alguns institutos, sim, porque conforme a gente já conversou com outros colegas, você vai perder espaço, Batalha, se você não tiver credibilidade no instituto de pesquisa. Eu não posso ser um instituto que fique brincando com a democracia brasileira, com a representatividade real de uma realidade. O que eu fico mais triste e realmente clamo aos jornalistas e clamo aos pseudocientistas sociais, porque o nome correto é esse, que não fique brincando com isso. Se eu tenho emoção partidária, se eu tenho esse tipo de convicção, eu não posso misturar com uma peça científica. A ciência não pode ser feito brincadeira como outros institutos de pesquisa que têm vínculos políticos partidários. Eu não quero citar nomes e são doutores em ciências sociais. E são jornalistas também, mas que ficam, devido à sua emoção, ao seu calor, querendo dizer que estão quebrando com o discurso conservador ou o discurso da direita. Não estão, vocês estão complicando cada vez mais o processo e ainda mais deixando de ter credibilidade. Então, assim, eleitor, tenha convicção, pegue a melhor proposta, vá à urna e faça o seu protesto. Seja ele um voto de protesto, como falou o convidado Roncone, seja um voto consciente, olhando melhor para o Rio Grande do Norte, seja um voto onde você veja que, por exemplo, não representa uma proposta, e sim a questão de um conjunto de ideias que possa dar o direcionamento correto ao Rio Grande do Norte. Como é que o senhor tem visto aí esses escândalos em relação ao PT, em relação a Petrobras, em relação ao mensalão? Como é que o senhor analisa isso como cientista social? O agendamento do mensalão, ele vem realmente sendo uma resposta desde o ano passado. Porém, o brasileiro está tendo um sentimento, devido ao afastamento de Joaquim Barbosa do processo, que, assim, de desgosto pela sociedade. Então, foi feita uma análise também por outros institutos de pesquisa, dizendo que aqueles que foram presos na Papuda, daqui a pouco já vão estar libertos, já estão em regime semiaberto, já respondendo o processo dessa forma. Então, o povo viu, você viu, eleitor, você viu, telespectador, que é real. Então, se a gente fizer o processo direito, porque, Batalha, ninguém acreditava que em 30 anos um político poderia ser preso no Brasil por corrupção. E quem fez essa fomentação foi o ministro Joaquim Barbosa. O ministro cansado, que lutou, teve seus problemas de coluna, chegou a uma certa idade... Que teve a sua indicação feita pelo presidente Lula. Exatamente. E que isso tem que mostrar que é o fortalecimento da democracia. Por um outro lado, o agendamento da Petrobras não saiu ainda, porque hoje também o Paulo Renato, que foi por 10 anos homem de confiança da presidente Dilma Rousseff, recebeu o prêmio, vai receber o prêmio de delação premiada, ou seja, vai mostrar todo o esquema depois das eleições para poder não ser preso no regime fechado. Então, isso ainda não está no agendamento eleitoral das pessoas. O que precisa ser feito é que você conheça o que foi feito realmente através dos canais de veículos de comunicação, vai na internet, vai na mídia, veja o que é o escândalo do PT, veja qual é o escândalo da Petrobras, entendeu? E nesse processo você veja quem é o PT. O PT que está ligado a Dinúbio Soares, está ligado a Zé Disseu, está ligado a Dilma Rousseff, porque eu não acredito, Batalha, que eu trabalho 10 anos com a pessoa e chega assim, eu não sei o que você fez. Eu não sei porque... Você acha que a presidente Dilma sabia de tudo isso que estava acontecendo? Se eu sou dono de uma casa, se eu faço encontro um tijolo errado, eu não vou lá e querer saber? Ou então, se ela não soube, se ela não sabia, má gestão. Se o Brasil cai 0,3%, está entrando em déficit direto, ou seja, o dinheiro público não está conseguindo pagar as contas, somente pagando a Caixa Econômica, que o governo só está pagando a Caixa Econômica por causa do Bolsa Família, porque empresa pública não pode falir, né, conforme a lei. Então,
Como é que eu não posso saber o que aconteceu? Se eu não sabia, então é má gestão. Eu preciso botar bons gestores. Você, eleitor, você pode colocar um bom gestor. E a hora é essa. Aquela crise de representatividade de junho de 2013, quando você foi para a rua, não é para você fazer oba-oba e festa-festa, quebrar coisa, não. Eu acho que isso é negativo. O que é positivo é você ir realmente às urnas, fazer o seu protesto real, com candidatos sérios, convictos, que têm propostas. Não por causa de escândalo A, escândalo B, escândalo C. O que é preciso é, eu tenho proposta? Tenho. Eu tenho convicção? Tenho. Fulano me representa? Me representa. O que acontece? O PT hoje não representa ninguém. Eu não posso chegar e dizer qual é o candidato, por exemplo, hoje no Rio Grande do Norte, que tem uma proposta séria, dizer assim, eu tenho uma política de educação integral. Não tem. Mas a gente vê candidatos hoje no Rio Grande do Norte, Batalha, que conseguem fazer. É o passe livre? É o passe livre. Vamos fazer o passe livre. Como é que o senhor tem visto aí, estamos chegando no final do governo Rosalba Ciarline, na opinião do senhor, por que esse governo foi tão desastroso? A questão, Batalha, principal foi alguns elementos que eu conversei com pessoas, tanto do governo dentro, como pessoas que envolvem o governo. A questão realmente do desgaste de imagem, de querer governar sozinho, ninguém governa sozinho hoje em dia. Você tem que ter parceiros. O discurso da oposição e de alguns pseudo-intelectuais é dizer que acordão e acordinho. Não existe acordão e acordinho. O que existe é realmente parceiros, onde que eu possa ver qual é a movibilidade de governar hoje. A governabilidade é uma questão muito séria. Então, assim, eu fico triste por ter passado por um estado onde teve péssimas administrações, péssimas gestões, falta de apoio político, não federal, falta de apoio político regional, falta de gestão, aonde a pessoa não sabe ser política e não sabe ser, em algumas horas, técnicas. Aí, no final de sua gestão, vem captar tecnicamente algumas coisas. Outra coisa, essa questão de disfarce político, achar que a gente é inocente, algumas pessoas são inocentes. Por que ele não renunciou, o vice-governador? Outra coisa, nessa reta final, por que a governadora Rosalba Ciarline declara seu voto aberto à candidata Fátima? Ou seja, existe um interesse político de se manter o poder ou de se fazer o poder, de ter a gestão do poder? Porque uma coisa é um plano, meus amigos, de se chegar ao poder. Eu posso fazer vários planos, usar várias técnicas de se chegar ao poder, mas exercer o poder de fato, com projetos, com dignidade, com ética, para poder transformar o Rio Grande do Norte, não se há até agora. Foram 4 anos que, infelizmente, respeito a candidata, respeito a governadora, mas, infelizmente, não corresponde com a identidade eleitoral. Como é que eu, um candidato, durar vários anos falando para o Rio Grande do Norte, dizendo que eu sou contra famílias tradicionais, contra isso, contra aquilo, e se lançou agora com o candidato Robson, com o candidato tal, com o candidato X, e a governadora? Até ao invés de se manter imparcial, coerente à sua ética partidária, não. Vai contra a sua maior opositora ideológica e vai pedir voto para ela em Mossoró abertamente. Todos os jornalistas, os blogs e todos os canais de comunicação sabem disso. Ok, nós estamos chegando ao final do nosso programa, o Poder. Eu quero agradecer aqui ao cientista social, jornalista Rodrigo Bezerra. Rodrigo, eu quero deixar aqui em suas mãos os 2 últimos exemplares, o mais recente e último exemplar da revista O Poder, e deixar o espaço reservado para suas considerações finais aos nossos telespectadores. Eu agradeço o espaço, Batalha, agradeço ao Rio Grande do Norte por mais uma vez estar aqui ao seu programa, mas espero que dia 5 de outubro você ainda possa ser um transformador social. Você possa ir à urna, mas antes municiado de propostas sérias de candidatos que já fizeram e trabalham para o Rio Grande do Norte. Essa é a hora de transformar, porque no momento a gente vive uma péssima crise e é essa hora que a gente tem que transformar o Rio Grande do Norte. E você, na urna, é que é o transformador dessa ação. Ok, agradeço novamente ao jornalista Rodrigo Bezerra, agradeço também ao ex-candidato Roberto Ronconi, agradeço a sua audiência, espero que você possa, no dia 5 de outubro, votar corretamente para que nós possamos melhorar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Tenha uma boa noite e até a próxima quarta-feira, querendo Deus. Até lá.
De segunda a sexta, a partir das 18h30, você assiste o programa Jornal do RN.